todo mundo animadíssimo, mas muito animado, cheio de energia positiva para escrever o melhor texto possível sobre reestruturação econômica pós-pandemia. E graças a Deus, né, gente, em vários estados brasileiros a situação já está bem melhor, pessoas vacinadas, então a gente já pode seguir com a vida e isso é muito importante. Vacina é essencial, mas a gente tem outras questões a serem colocadas neste texto. Os fomentos governamentais, por exemplo, para o crescimento econômico, coisas que a gente já discutiu, né? As políticas de crescimento de cada país. E aí a gente tem que perceber bem o enfoque temático que a gente propôs aqui, considerando que a sua organizadora é a FGV. Cada banca, né, gente, acaba adotando um enfoque quando da elaboração da proposta. A gente já sabe que na maioria dos temas elaborados pela FGV, a gente vai ter perguntas a serem respondidas ali no nosso texto. E no caso específico da sua prova, a gente tem algumas limitações que é o espaço mais curto do que o normal para as provas de concurso público. Então, geralmente, a gente tem um texto de 30 linhas. E aqui a gente está trabalhando num cenário na sua prova com um texto de 20 linhas. Beleza, a gente vai se adaptando aí, colocando o máximo de conteúdo dentro do espaço proposto pela organizadora, porque não adianta, né? Eu quero escrever muito, eu sei muito sobre o tema. A gente já teve aí a percepção mais geral sobre o tema e a gente precisa agora recortar isso no cenário da sua prova, ou seja, no tamanho que é possível. Bom, o nosso tema vai ser esse daqui, reestruturação econômica pós-pandemia. É claro que a gente poderia ter vários temas voltados para a ideia da pandemia. Impactos da pandemia no mundo era um tema. E aí você não precisaria falar, por exemplo, sobre reestruturação econômica. Você poderia falar sobre coisas diversas, inclusive sobre os prejuízos econômicos. Mas você poderia colocar o cenário de depressão que muitas pessoas experimentaram quando do confinamento. Você poderia trazer, por exemplo, a questão do convívio mais próximo e como isso afetou as pessoas que tiveram que trabalhar de casa, a questão da educação na pandemia. Então, depende do tema. O nosso tema é bem específico, ele está voltado ali para a reestruturação econômica pós-pandemia. Então, a gente já considerando um outro cenário que é como fazer com que os países, né, cresçam depois desse período de crise. A gente poderia ter impactos da pandemia no Brasil, só mostrando que o tema pandemia, ele pressupõe várias possibilidades de abordagem, vários recortes, e aí a gente precisa olhar a proposta para ver como ela está formulada. Então, a nossa proposta lá, reestruturação econômica pós-pandemia. Aí eu tenho a recuperação econômica pós-pandemia, é o processo de retomada da economia depois de inúmeros impactos registrados como consequência do enfrentamento da Covid em todo o mundo. Então aqui, ó, observe que a gente pode falar quais são esses impactos, já para você aproveitar o texto motivador para ter ideias acerca do que escrever. Então, quais são esses impactos? A gente já pode ir trabalhando isso, tá? Vai pensando no texto, né? Quais são esses impactos? Aí depois, em outras palavras, representa uma esperança de autoridades e da população mundial, pois significa um retorno mais rápido ou mais lento até que os índices econômicos atinjam, né, e mantenham o patamar registrado antes da pandemia. E agora, né, gente, com a guerra na Rússia, mais complicada. Ucrânia e Rússia, a guerra na Ucrânia, na verdade, né? Então, a gente sabe que, além de um cenário de pandemia, a gente tem um outro problema que é o enfrentamento da Ucrânia em relação ao enfrentamento russo em relação ao território ucraniano. Flávia, mas eu posso misturar isso no texto? Não, não, porque o seu tema é pós-pandemia, então fique focado na pandemia. É claro que se a gente tivesse um tema um pouco mais amplo, as dificuldades do mundo, vamos fazer o tema da Ucrânia no dia do tema da Ucrânia, vamos fazer o tema da pandemia no dia da pandemia. 20 linhas, gente, não nos permite, por exemplo, sair ali do tema proposto, de jeito nenhum, porque o espaço já é muito pequeno. Se você se ativer a um tema secundário, muito provavelmente você não terá desenvolvido o tema principal da sua redação e haverá prejuízo de nota. Então, atenção para não colocar, olha, mas agora com a questão da Rússia, da Ucrânia, o problema é ainda mais grave, mas a gente não vai colocar isso no texto, porque não cabe, tá?
Porém, sob o ponto de vista de algumas linhas de pensamento, as crises fazem parte da trajetória econômica. A associar, por exemplo, que a crise gerada pela pandemia em termos econômicos foi maior do que a crise, por exemplo, da Grande Depressão, depois de 1929, a crise que aconteceu ali, 1929 até 1931. Aí você pode fazer esse recorte histórico, falar que essa é a maior crise experimentada do ponto de vista econômico depois de um período histórico conhecido como Grande Depressão. Aí, nesse caso, você está mostrando que você tem um repertório argumentativo rico. E por isso, gente, a nossa aula de repertório ela é tão fundamental. Tem aluno que fala assim, mas eu nunca sei o que escrever. Na verdade, às vezes a pessoa lê pouco, ela tem vamos dizer assim, uma possibilidade mais reduzida de selecionar argumentos. Por isso, eu faço as fichas argumentativas para vocês, coloco aí na área do aluno, e por isso também a gente traz sempre um repertório argumentativo, porque escrever sobre o quê? A gente precisa ter um norte, né? Não é tão simples assim. Bom, de qualquer território sendo vivenciadas de forma cíclica. Então, aqui, ó, você pode mencionar alguma contextualização histórica fazendo um comparativo, né? A comparação, ela é bem-vinda. Então, pode-se fazer uma comparação. Então, posso trabalhar uma perspectiva de comparação aqui, né? Isso significa que é normal viver períodos de bonança por algumas décadas, né, anos ou décadas intercalados a crises com consequências mais ou menos profundas. Então, quais são essas consequências também? Quais são esses impactos, né? Desemprego, aumento da desigualdade entre os países. Então, você pode trazer todo esse repertório para o seu texto, tá certo? Bom, e aí você vai continuar trabalhando. Proposta de redação. Pensando na perspectiva da FGV, a gente já sabe que são comuns propostas formuladas a partir de perguntas. Todas são perguntas? Não, e nem vamos trabalhar assim na nossa oficina. Vamos trabalhar grande parte das propostas com perguntas, porque é o que provavelmente nós vamos encontrar no dia da sua prova. Mas a gente vai dar espaço aí para outros formatos. Por que é necessário dar espaço para outros formatos, gente? Porque a banca pode mudar de perfil, e se ela mudar de perfil, eu não quero você agoniado. Eu não sabia mais fazer porque a banca resolveu fazer de outro jeito. Não, sabe fazer sim. De acordo com o texto motivador e com seus conhecimentos sobre o assunto, redige um texto dissertativo, quer dizer, você já está acostumado mesmo, né? Com argumentos, obviamente. Ô Flávia, isso aqui em prosa, prosa quer dizer parágrafos, ou seja, é o contrário de um texto escrito em verso. Então, seu texto escrito em prosa quer dizer dividido em parágrafos, como a gente já estudou mesmo, né? Então, em prosa, com parágrafos, dividido em parágrafos. Respondendo a seguinte questão: reestruturação pós-pandemia. Quais os desafios da retomada do crescimento econômico? Então, eu quero saber quais os desafios, quais os problemas. Então, eu quero falar da reestruturação econômica. Geralmente, o que eu vou fazer? Uma contextualização do problema da pandemia, né? Causas, por exemplo, consequências para esse tema que é um problema, a gente pode usar esse modelo. E possíveis soluções, tá? Todo tema dá para fazer assim? Não, gente. Tem tema que geralmente vai precisar de um enfoque, por exemplo, de contraste, aspectos positivos e negativos. Vamos supor que a gente tivesse um tema que fosse, por exemplo, ligado ao uso das redes sociais. Então, a gente poderia falar que, por um lado, elas são positivas, porque elas permitem, por exemplo, a exposição de discursos antes muito restritos, elas permitem visibilidade a grupos que antes não detinham essa possibilidade, elas são forma, por exemplo, de empregabilidade para milhares de pessoas que trabalham ali dentro do ambiente digital, elas também oportunizam a divulgação mais igualitária de marcas, então a gente trabalha com um monte de coisa ali. Aí, por outro lado, você pode falar do algoritmo, né, dessas redes sociais,
Por outro lado, você pode falar das pessoas que acabam se viciando nessas redes sociais, só mostrando para vocês que um tema, por exemplo, como redes sociais, seria desenvolvido de maneira mais adequada por contraste, aspectos positivos e aspectos negativos. Aproveitando que a gente está chegando perto do Dia das Mulheres, já vamos pensar numa outra coisa. Se o nosso tema fosse a questão da mulher na sociedade, bom, uma coisa é violência contra a mulher, aí não tem jeito de ter aspectos positivos e negativos, claro que não, né? Agora, a questão da mulher na sociedade, você pode mostrar o que já melhorou, né? Os pontos em que as mulheres já conseguiram se respaldar, por exemplo, a nossa Constituição é igualitária, ela traz direitos para as mulheres e para os homens de maneira equânime. Agora, daí a conseguir fazer com que esses direitos na prática se efetivem já é outra coisa. Representatividade. Hoje mesmo saiu uma reportagem sobre representatividade feminina. A representatividade ainda é pequena em cargos de liderança, em cargos eletivos. Então, vai se trabalhar isso. Aspectos positivos, o que já avançou, e aspectos negativos, o que ainda precisa avançar, beleza? Então, neste caso aqui, ó, reestruturação pós-pandemia vai ser o nosso tema de hoje, mas só mostrando assim, dependendo do tema é que a gente escolhe o modelo, beleza? E aí aproveita a vibe, fala assim, vou fazer uma sobre redes sociais, aspectos positivos e negativos, melhor modelo. Vou fazer um sobre a questão da mulher, aspectos positivos, o que já avançou, e negativos, o que ainda precisa o quê? Avançar. Então, você vai trabalhar essas duas possibilidades dentro do desenvolvimento do seu texto. E agora, nós vamos fazer reestruturação econômica pós-pandemia, quais os desafios da retomada do crescimento econômico, focando em causas e consequências. Quando for um problema, causas e consequências, normalmente vai ser um modelo muito bom para a gente desenvolver o texto. Então, a gente vai fazer uma contextualização do problema, isso aqui vai ser o que a gente vai chamar de introdução. Causas, a gente vai usar no nosso D1 e consequências no nosso D2. Possíveis soluções na nossa conclusão. Se eu puder, eu já vou usar um argumento de autoridade, por exemplo, dentro da introdução, já vou tentar alguma coisa, porque o meu espaço é muito pequeno, eu posso aproveitar aqui para usar um argumento de autoridade. Vou colocar, se possível, porque vai depender do seu encaixe de texto. Eu posso usar uma comparação, né? Com outra época e tal, então vai depender do que você tiver de conhecimento. Eu sempre acho importante o aluno fazer um esquema, um mapa de texto. Isso aqui pode ser mais ou menos detalhado, isso depende de você. Flávia, eu devo fazer rascunho? Não devo fazer rascunho? Ó, você tem que se conhecer, você tem que saber se você consegue fazer rascunho e redação em mais ou menos 1 hora e 10. É importante você não ultrapassar esse limite de tempo. Então, fazer ou não rascunho? Depende. Eu, por exemplo, consigo fazer um rascunho ou uma organização macro do texto e ainda produzir o meu texto em 1 hora e 10. Então, nesse caso, eu optaria por fazer um rascunho mínimo, mesmo que eu mudasse no meio do caminho algumas coisas do meu texto, que é natural que a gente faça isso. Mas eu teria uma noção melhor de espaço, então eu acho que é válido. Agora, o aluno que não consegue, porque ele não dá conta de fazer nesse tempo, não tem jeito de eu sugerir rascunho, porque ele vai ter que se adaptar a um outro método. Eu falo que, gente, não existe um método perfeito, existe um método que faz com que você tenha uma nota alta e que você dê conta de executar no dia da prova, porque uma boa redação com 3 horas é diferente, porque você não vai ter esse tempo na prova. Então, Flávia, eu estou gastando 3 horas para organizar as minhas ideias. Sinto informá-lo de que você não terá esse tempo no dia da prova e que, portanto, você não pode entregar um texto produzido em 3 horas. Vamos começar assim, nosso tempo mínimo é de 50 minutos, porque é um texto feito com muito menos que isso, ele não costuma ficar bom. E o nosso tempo ideal é 1 hora e 10, que a gente acha que não faz diferença, mas 20 minutinhos aqui é muita coisa. Nosso tempo máximo para aquele menino que faz a prova objetiva com um pouco mais de desenvoltura. Nosso tempo máximo, 1 hora e meia, tá? Então vamos tentar trabalhar dentro deste tempo, porque é mais seguro, né? Então, o seu esquema de texto, você pode desenhar de várias formas.
Vou aqui hoje, né, já que a gente está começando a desenvolver os textos, você pode pensar em frases mesmo. Eu gosto de fazer às vezes assim. Você pode pensar do jeito que fica melhor. Vou fazer de 2 jeitos hoje, porque aí você vai se adaptando ali um pouquinho. Como a FGV vai pedir um texto um pouco mais curto, o seu texto ele tem que ter mais ou menos o quê? 10 frases. Então, o texto a ser produzido para a FGV vai ter mais ou menos 10 frases, beleza? Bom, eu já sei mais ou menos o que eu vou colocar em cada frase. Por exemplo, na primeira frase, eu vou colocar uma contextualização sobre a pandemia, né? Eu já posso, de cara, né, apresentar a palavra economia, porque é o nosso foco, né? Eu sempre falo que você tem que dar uma fechadinha na palavra, ó. Quais os desafios para a retomada do crescimento econômico? Então, senão eu falo de pandemia e esqueço de fazer o link com economia, que é o nosso recorte. Sempre muito importante a gente pensar qual é o recorte que o tema traz. O tema traz o recorte o quê? Economia. Ah, eu quero falar da pandemia no geral, eu quero falar do número de mortos. Tá, mas não é a hora, não é neste tema que ele está mais voltado para a economia. Bom, outra coisa que eu posso observar no meu tema é que ele está falando do Brasil especificamente ou ele está falando do mundo todo? Ele está falando do mundo todo. Então, quando eu olho para o meu tema, ó, voltando aqui, os desafios para a retomada do crescimento econômico, ele não trouxe nada específico do Brasil. Então, eu posso falar do Brasil? Posso, mas eu estou ali, ó, falando de experiência de autoridades e população no mundo todo. De autoridades e população mundial. Então, no meu caso aqui, o meu enfoque tem que ser mais geral. E isso aí a gente já define, né? Aqui, ó, posso colocar enfoque geral, quer dizer, não é especificamente sobre o Brasil que eu tenho que falar. E isso acaba sendo muito importante, tá? Bom, na segunda frase, o que eu posso falar? Eu já posso falar o que aconteceu com a economia, né? Então, eu já posso trazer realmente assim, ó, o que houve com a economia em nível global, beleza? Aí aqui eu posso falar de vacina versus economia, que eu estou definindo basicamente o assunto para não repetir, né? Aqui eu posso falar que essa foi a maior crise ou déficit orçamentário desde a Grande Depressão. Então, posso trazer isso, né? Então, posso trazer essa comparação. E posso falar quais são as ações necessárias, o que precisa ser, o que precisa ser estimulado, por exemplo. Empregabilidade, né? Consumo, retomada do consumo, né? Depois, aqui eu posso falar o que já foi feito, né? Porque como eu quero os desafios, então eu posso falar o que já vem sendo feito, avaliar os resultados. E posso falar o que tem sido feito no Brasil. Então, vou usar essas duas frases para falar da realidade do Brasil. Então, eu vou usar um exemplo, né? Só que eu tenho que fazer um exemplo sobre o Brasil, como o meu tema não é Brasil, associar esse exemplo
em nível global, né? Então, eu posso associar o exemplo a uma abordagem mais geral. Então, fazer um exemplo sobre o Brasil e associar esse exemplo do Brasil a uma abordagem mais geral. Eu posso fazer um esqueminha assim com frases e posso fazer também um esquema mais geralzão, né? Bom, aí, na hora de fazer minha conclusão, basicamente, o que eu posso fazer? Colocar possíveis soluções, o que deve ser feito, né? Que aqui, ó, vai ligar um pouco com o que precisa ser feito. Então, eu vou colocar assim, ó, ações. E aqui, ó, só lembrar, não focar no Brasil, tem que ser geral. Então, a gente vai fazer uma abordagem mais geral, mais ampla. Então, eu posso trabalhar um pouco isso aqui, né? Para saber assim, tá, como eu vou organizar as minhas ideias? A primeira coisa que eu faço é um plano de texto. Então, qual é o modelo de texto que eu vou usar? Primeira coisa que eu pensei. O modelo de texto que eu vou usar é mais ou menos causas e consequências. O que houve com a economia, então eu vou me ater aqui a possíveis causas, vou mais focada aqui. Aqui eu vou me ater em consequências. O que vem sendo feito, né? A gente falou de problemas, depois o que vem sendo feito, consequência e exemplo. Aqui causa mais comparação, por exemplo. Para ter mais estratégias aqui, né? E aqui eu vou fazer proposta de intervenção ou possíveis soluções. Não é obrigado a fazer isso, né? Você não está no Enem, está na FGV, mas quais são os desafios para a retomada do crescimento econômico? Então, em regra, você também tem que apresentar uma solução para esse problema. Quais são os desafios? Eu quero saber o que você acha que pode ser feito que vai resolver esse problema, tá? Bom, então aqui eu fiz um mapa do texto. Aí, se desse tempo, você faria um rascunho a partir desse mapa de texto e depois passaria o texto a limpo, considerando seu tempo mínimo, mais ou menos 50 minutos, tempo ideal até 1h10, entre 50 minutos e 1h10, e o seu tempo máximo para aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, 1h30. Não vale entregar a redação, por exemplo, para correção que você gastou 3 horas. Não vale, gente. Por quê? Se você me entrega uma redação em que você se dedicou ali a ela 3 horas, esse resultado ele vai ser falso. E aí eu não tenho como ajudar você a, como é que eu posso dizer, desenvolver suas habilidades de fato, tá? Então vamos lá trabalhar em cima disso aqui. Vamos fazer a nossa redação. E eu tô com muita dificuldade. Até aqui, ó, já deixei esquematizado como é que a gente vai usar, né? Que são 20 linhas. Isso daqui vai ser a nossa introdução. Para que serve a introdução de um texto? Relembrando, né? A introdução serve para apresentar o tema e também apresentar a tese, ou seja, o que você vai defender. Então, ou seja, qual a sua linha, né, de argumentação desse texto, qual a sua linha de discussão do tema. Vou colocar assim, ó, só para caber tudo. Que aí cada candidato vai escolher uma linha de discussão do tema a partir dos conhecimentos que ele detém sobre o assunto, né? Eu não tenho conhecimento, então não tenho nem como escrever. Aqui a gente vai fazer o desenvolvimento 1. No caso aqui eu vou usar um enfoque mais voltado para causas, mas porque não é sempre assim, eu defino a partir da proposta. Nesse caso eu vou tentar causas e comparação, porque eu detenho conhecimento para fazer isso aqui um pouquinho. E eu tenho primeiro conjunto, né, o conjunto inicial de argumentos.
conjunto inicial de argumentos para a defesa da tese. Aqui eu vou fazer o meu D2, nós vamos focar em consequências. Eu estou explicando assim melhorzinho nessa aula, porque a gente está no início do curso, então faz mais sentido. O início que eu falo assim, das redações, que agora a gente vai fazer muito texto. Agora, daqui para frente no nosso curso, já viu toda a base teórica, né? Então, já viu os principais erros, já sabe isso tudo. Agora, a gente vai fazer duas coisas, fazer redação e corrigir redação do colega. Fazer e corrigir, para você entender como é que você pode melhorar, tá? Se você, inclusive, quiser deixar um recadinho assim, autorizo usar o meu texto em sala de aula, aí eu vou usar, tem que estar escrito na sua redação com sua letrinha e sua assinatura. Porque aí, de repente, isso também dinamiza e eu acabo usando exemplos do próprio conjunto da sua turma. É melhor? É melhor, mas quando vocês não autorizam, eu uso de outro aluno que já autorizou, enfim, tá? Então, consequências. E aí eu vou tentar consequências mais exemplos. A conclusão, no caso aqui, a gente vai fazer uma retomada do tema. Mais possíveis soluções, focado nesses desafios, né? Então, aqui, ó, eu já sei que o meu tema é desafios para a economia frente à pandemia. Então, eu tenho pandemia, mas meu tema não é para falar como foi a pandemia, é para falar especificamente dos desafios para a economia. Eu deixo sempre a palavrinha-chave assim, ó, economia e pandemia, que eu sei que é isso que eu estou analisando, para eu não me perder, né? Economia. Às vezes você percebe, às vezes, que você fez um parágrafo inteiro sem abordar isso. Eu já sei que isso daqui tem que abordar economia na lógica da pandemia. Então, imagine que isso aqui poderia ser o seu rascunho. Na FGV, nós vamos ter que usar uma letra pequena, já deixei os parágrafos aqui mais ou menos organizados, tem que saltar o espaço de parágrafo, recuo inicial, para caber mais coisas. De repente, eu vou apagando e pensando assim, não, mas eu quero colocar isso aqui, eu vou ter que apagar, é a hora, qualquer coisa eu reescrevo nesse espaço aqui, ó, só para a gente entender que eu preciso realmente fazer caber, é a ideia do rascunho, tá? Então, não tem jeito, eu preciso aproveitar o espaço aqui, eu já deixei mais ou menos pré-formatado, mas vamos lá, fazer na prática, né? Que na prática é outra coisa. Aqui, treino é treino, jogo é jogo, né, gente? Vamos falar a verdade, as coisas são bem diferentes no universo da prática. Bom, então, vou usar uma canetinha preta, eu preciso saltar parágrafo, ele tem que ser visível, não precisa ser uma espação, tá? Eu posso ter um espaço pequeno de parágrafo, ele tem que ser visível, beleza? Então, eu vou começar contextualizando o seguinte, que a pandemia, letra magrinha, que é porque a gente quer que caiba muita coisa. E a minha letra, ela não é tão pequena, né? Para não mudar o meu padrão de letra, mas isso aqui não tira ponto, não. Ó, só lembrando o que a gente tinha combinado. Numa linha, você tem que colocar mais ou menos umas 8 palavras. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras. Quer dizer, meu tamanho de letra aqui está satisfatório, eu vou conseguir escrever muito. Se eu mantiver esse padrão de letra, eu vou conseguir fazer um bom texto aqui, colocando muitos argumentos. Se eu diminuir essa letra aqui mais, não dá para enxergar. Se eu aumentar, não vai caber. Então, tá um bom tamanho. Você já dá uma olhada na sua primeira linha aí e vê se ela está adequada, tá? Então, a pandemia ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV-2 trouxe diversos reflexos econômicos em nível global. Aí eu vou já falar quais foram esses reflexos aqui, obedecendo o que houve com a economia, né? Então, vou trabalhar esses reflexos, ó.
A paralisação da indústria do comércio e do setor de serviço, por exemplo, gerou, porque eu vou concordar com paralisação, né? Eu não vou dar exemplo aqui, porque você está na introdução ainda. Então, a paralisação da indústria, do comércio e do setor de serviço gerou grandes perdas financeiras nos mais variados segmentos produtivos, beleza? Aí, vou agora trabalhar, né? Como reflexo, porque eu vou falar desses reflexos depois, tá? Vou colocar do poder de compra, tá? Então, como reflexo, houve redução do consumo, do poder de compra das famílias e da oferta de emprego. Esse cenário, né? Pronto. Mas não cabe mais nada, né? Então, vamos lá. A pandemia ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV-2 trouxe diversos reflexos. Lembrando, gente, que há mais de um tipo de coronavírus. Então, quando a gente fala coronavírus geral, principalmente para começar o texto, não é uma boa pegada. É claro que a pessoa vai entender de qual que você está falando, mas existem vários tipos de coronavírus e a gente está falando especificamente do SARS-CoV-2, tá? Então, a pandemia ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV-2 trouxe diversos reflexos econômicos em nível global. Então, ó, já sei que não estou falando especificamente do Brasil, já usei reflexos econômicos e pandemia, que eram as minhas palavras-chave. Aqui, ó, só para a gente entender como é que eu estou desenvolvendo o texto. Ó, já apareceu de cara pandemia, reflexos econômicos e não é só no Brasil, tá vendo? Eu já fiz o que a gente está chamando de tópico frasal, assegurando que as palavras que são referências dentro do meu tema foram ali utilizados, para não ficar depois, né? Eu tô falando da Rússia aqui, não, cuidado para você não misturar tudo, né? A paralisação da indústria, do comércio e do setor de serviços gerou, aqui eu concordei com paralisação, né? A paralisação da indústria, do comércio e do setor de serviços gerou grandes perdas financeiras nos mais variados segmentos produtivos. Como reflexo dessa paralisação, né? Houve redução do consumo, do poder de compra das famílias e da oferta de emprego. Esse cenário, então, observe que aqui eu já usei vários conectores, mesmo sendo introdução, ó, esse cenário, o que eu descrevi, como reflexo do que eu falei antes, tá vendo? Então, esse cenário converge para uma crise econômica severa, com muitos países em quadro de recessão. Então, nem todos os países entraram, obviamente, num quadro recessivo, mas aqui a gente já mostrando que existem países que enfrentaram aí a recessão econômica mesmo, tá? No caso do Brasil, né, a gente poderia até falar do agravamento de problemas já existentes. A gente já tinha problemas, por exemplo, de desemprego. Esse quadro foi agravado pela pandemia. Nos Estados Unidos, nesse caso, foi estimulado mesmo pela pandemia, acelerado pela pandemia. Bom, sua introdução com mais ou menos 5 linhas. Se você conseguir fazer a introdução com 4 linhas, pode ser também. Em vez de usar, por exemplo, 2 frases só, observem que eu dividi um pouco mais as minhas frases aqui, mas ficou organizada. Basicamente, isso aqui era o que a gente teria que colocar na introdução, tá? Posso diminuir aqui um pouquinho, não tem problema, às vezes fazer 4 linhas. Só que o meu texto, ele tá assim, ó, 1/4, só para vocês entenderem que na progressão geral, 1/4 das linhas para a introdução, 2/4 das linhas para o desenvolvimento. Então, eu realmente estou fazendo um desenvolvimento maior, só que eu dividi em D1 e D2. E 1/4 das linhas para a conclusão. Então, meu texto está harmônico. O que não é tão legal? Quando o aluno divide, né, o texto em 3 parágrafos homogêneos. O menino faz mais ou menos 3 parágrafos, cada um com 7 linhas. Por que aí não é legal, gente? Porque o seu texto tem um desenvolvimento quase do tamanho da introdução. Então, sempre que você puder fazer uma introdução mais curta, melhor. 5 linhas é o máximo. Mais que isso, está pedindo para sair, né? Está pedindo querendo dar a vaga para o coleguinha. Bom, aí vou para o desenvolvimento 1, vou
ligar, né, esse cenário converge para uma crise econômica severa, com muitos países em um quadro de recessão. Eu já vou começar com uma comparação. A gente não queria falar dessa comparação. Eu posso colocar assim, ó, conforme relatórios, meu argumento de autoridade aqui, ó, deixei espaço, né? Então, conforme relatório do Banco Mundial, mais de 90% das nações, pode usar o número assim, não tem problema nenhum, estamos em 2022, mas aqui eu vou fazer uma referência ao ano mais pesado da pandemia, que é o ano de 2020. Então, mais de 90% das nações terminaram o ano posso expressar nada. Com déficit orçamentário. Vai ser meu único gerúndio no texto, não tem problema um só, o problema é você ficar usando toda hora. Rompendo com o recorde anterior. O dado certinho é 83,7%. Eu até decorei esse dado, porque olha como é que eu fiz. Para decorar, cada um faz uma coisa, né? Olha como é que eu decorei esse dado. Eu sabia que o dado da crise, da Grande Depressão, era a soma dava 90, 83,7 dá 90. Então eu fiz isso na minha cabeça para eu poder lembrar para fazer o texto de vocês. Mas cerca de 83% tá bem legal. Mas aí você vai pensando, Flávia, como é que eu decoro dados? Você tem que criar alguma estratégia. Então eu pego dados às vezes que a soma seja conhecida, ou um número pelo qual eu já tenho uma certa afinidade. Então, eu vou trabalhando nessa lógica aí para decorar. Aqui eu tinha decorado pensando assim, 83 mais 7 dá 90. Então, eu já tinha decorado os dois dados assim, tá? Então, conforme o relatório do Banco Mundial, mais de 90% das nações terminaram o ano de 2020, eu falei 2022 e escrevi, né? É de 2020, tá? De 2020 com déficit orçamentário, até porque 2022 nem terminou, né? Então, mais de 90% das nações terminaram o ano de 2020 com déficit orçamentário, rompendo com o recorde anterior de cerca de 86% registrado durante a Grande Depressão em 1931. Então, rompendo com o recorde anterior de cerca de 83%, registrado durante a Grande Depressão em 1981. Essa vírgula é opcional, não precisa pôr, tá? Eu gostei dela aqui, dá uma... Porque aqui, ó, separei a oração registrado durante a Grande Depressão, uma oração adjetiva, né? Aí, basicamente, vamos colocar um conector. Então, estava falando que é um cenário bem desafiador, né? Aí você pode dar um exemplo, né? Fala que a China, contudo, já conseguiu uma recuperação expressiva, né? Vou colocar a adesão às vacinas, tá? O acesso e a adesão. Por que a gente tem que falar do acesso? Países da África, por exemplo, vários países do continente africano não tiveram acesso à vacina. E, por outro lado, existem alguns países que estão estagnados na economia porque a adesão da população foi pequena à vacina. Então, a gente tem que considerar dois cenários, o acesso e a adesão, tá? Então, o acesso e a adesão às vacinas mostram-se como fatores determinantes para a reestruturação econômica. Aí, ó, eu ia querer colocar ainda aqui, países da África. Aí, na hora de passar limpo, eu ia tentar encaixar isso aqui, tá? Porque eu não posso passar para cá, não, porque senão vai comprometer meu texto. Então, aqui, ó, países da África, por exemplo, ainda enfrentam problemas para ter acesso às vacinas existentes, o que não cabe, Flávio, eu tentei reduzir, tudo bem, então tira, né? Aqui, ó, a ideia é apertar a sua letra e fazer caber.
Então, ó, conforme relatório do Banco Mundial, mais de 90% das nações terminaram o ano de 2020 com déficit orçamentário, rompendo com o recorde anterior de cerca de 83% registrado durante a Grande Depressão de 1931. Isso aqui, ó, essa ruptura é o que eu chamei lá de fazer uma comparação. Minha comparação está contextualizada. Quer dizer, foi a maior crise econômica desde a Grande Depressão. Entenderam o que eu quis dizer? Foi a maior crise econômica desde a Grande Depressão. Estou mostrando que eu tenho esse conhecimento, tá? Nessa perspectiva, a retomada econômica, para não repetir retomada, reestruturação, tá vendo? A retomada econômica segue lenta na maioria dos países. Então, aqui, ó, como foi a maior crise, né? Vamos dizer assim, como foi um problema muito grande, nessa perspectiva, a retomada econômica segue lenta na maioria dos países. A China, contudo, eu dei um exemplo que oposto, ó, já apresenta sinais expressivos de retomada. Vamos tirar o retomada daqui, vamos colocar assim de melhora, né? Aí o que fez melhorar? Ó? O acesso e a adesão às vacinas mostram-se fatores determinantes para a reestruturação econômica. Países da África, por exemplo, ainda enfrentam problemas para ter acesso às vacinas existentes, o que mantém um quadro econômico mais instável na região. E aí a gente pode falar assim, ó, vários estados dos Estados Unidos também têm quadros de estagnação econômica porque não aderiram. Aí não é acesso, né? É porque não aderiram à vacina. Beleza? Alguns países europeus apresentam quadros mais delicados do ponto de vista econômico porque a adesão da população à vacina também foi pequena. Você pode colocar esse tipo de exemplo, tá? Aqui, ó, eu vou escrever porque você pode escolher depois, tá? Então, em alguns países, a falta de adesão às campanhas de vacinação, né, contribui para um quadro de estagnação econômica. Vamos só fazer o seguinte, para você entender o que eu quis colocar. Maior cenário de déficit orçamentário desde o que? A Grande Depressão, são os argumentos que eu quis usar. Ó. E 1929 a 1931, tá? Então, começou em 29 até 1931. Então, maior cenário de déficit orçamentário desde a Grande Depressão. Aí, basicamente, usei o exemplo da China, que já apresenta melhora. Falei da vacina, que ela é responsável por essa melhora. E citei duas situações. Não ter acesso, países da África. E o outro, né, é a falta de adesão às campanhas. Não todos, né, gente? Alguns países europeus, alguns estados nos Estados Unidos. Geralmente, nações um pouco mais à direita. Isso aqui é só para fazer um resumo dos argumentos que eu utilizei. E para lembrá-lo de que um texto dissertativo, ele tem uma natureza opinativa. Então, por exemplo, vai que você que está aí do outro lado é contra a vacina. Ok, vou respeitar a sua opinião, até porque eu sou só a professora de redação, não tenho que ficar palpitando na sua vida, apesar que eu sou a favor, tá? Mas, enfim, deixo claro que você não precisaria colocar esse argumento da vacina, coloca outra coisa. Então, nesse caso, você vai fazer a substituição por um outro conteúdo que você julgar relevante, desde que faça sentido, desde que tenha respaldo. É claro que o crescimento econômico, né, gente, ele dependeu fortemente do controle da pandemia. E o controle da pandemia estava associado a medidas de distanciamento social e também ao desenvolvimento de vacinas. Então, seria legal você abordar isso dentro do desenvolvimento do seu texto. Mas eu sempre deixo claro que um texto dissertativo, ele é
naturalmente opinativo e que você pode optar por outros argumentos. Eu não estou aqui para fazer esse tipo de interferência. Essa leitura tem que ser sua, né? E aí vamos nos ater um pouco mais aos argumentos que eu estou usando para você entender como colocá-los dentro do texto e se você quiser substituir por um outro argumento, não tem problema. Esse pedaço que eu escrevi a mais, imagine o seguinte: ah não, Flávia, eu prefiro trabalhar só com a questão da adesão, não quero citar a China. Então você tem opções aí para montar o seu texto. Ou de repente sua letra é menor do que a minha e vai caber isso tudo. Ou você vai falar assim: eu vou tirar esse negócio do Banco Mundial porque eu não vou me lembrar disso nunca. Então a vacina você já poderia estruturar aí com os 3 exemplos, que é a China, os países que não tiveram acesso à vacina e países que não aderiram às campanhas de vacinação, que são dois cenários diferentes, tá? Então aqui, ó, marcando os conectores em azul, tá? Conforme um argumento de autoridade, relatório do Banco Mundial, mais de 90% das nações terminaram o ano de 2020 com déficit orçamentário, rompendo com o recorde anterior de cerca de 83%, registrado durante a Grande Depressão em 1931. Nessa perspectiva, a retomada econômica segue lenta na maioria dos países. A China, contudo, porque quer dizer não está lenta, né, já apresenta sinais expressivos de melhora. O que vai garantir essa melhora? O acesso e a adesão às vacinas mostram-se como fatores determinantes para a reestruturação econômica da China e de outros locais. Posso até acrescentar isso aqui, ó. Então, os países mais acelerados do ponto de vista econômico é porque já conseguiram aí conter realmente o avanço da pandemia. Gente, lembrando o seguinte, você não precisa usar os mesmos argumentos que eu estou utilizando, você só tem que falar da questão econômica e da pandemia, e aí você pode falar do jeito que você achar melhor. Vamos dizer assim, mas também não use o seu texto para falar mal da China, ou mal do Bolsonaro, ou mal do A, ou mal do B. Não faço não, porque é só uma redação. Então evita politizar a sua redação, porque isso não vai trazer benefício para a sua nota. Mostrar a ideia de vacina, eu acho que é válido, tá? E é igual eu falei, eu já sou a favor da vacina, beleza, mas isso aí, se você não for, não faz diferença. Você tem que olhar qual é o caminho argumentativo. Não faz diferença aqui na redação, na vida um pouco, talvez. Mas isso aí, isso é uma questão para você avaliar e não tem nada a ver comigo, né? Eu não estou aqui para te convencer neste momento, não tem nada a ver. Então tem que te respeitar e você tem que respeitar aqui que a gente está conversando sobre um texto, né? Bom, países da África, por exemplo, tá vendo aqui, ó, ao conector, que isso aí é que é importante, né? Então, mostram-se como fatores determinantes, aqui, ó, um conector, que são exemplos, né? O acesso e a adesão às vacinas mostram-se como fatores determinantes para a reestruturação econômica da China e de outros locais, porque você citou a China, aí você está fazendo um gancho com o que você falou antes, fica melhor, né? Países da África, por exemplo, ainda enfrentam problemas para ter acesso às vacinas existentes, o que mantém um quadro econômico mais instável na região, então na região da África como um todo. Em alguns países, a falta de adesão às campanhas contribui para um quadro de estagnação. Vamos tirar quadro aqui, porque já tinha quadro aqui. Pronto, só um A. O que contribui para a estagnação econômica. Ali de novo, para não ficar quadro, que eu já tinha um quadro. Quer dizer, estão com mais dificuldade para crescer. E os argumentos, então, maior déficit orçamentário desde a Grande Depressão, a China apresentou um quadro de melhora, a vacina tem a ver com isso, não ter acesso à vacina dificulta, né, o caso dos países da África, ou de grande parte desses países, e a falta de adesão em alguns países europeus, em estados dos Estados Unidos, porque lá a gente tem variações dentro do próprio território norte-americano, também dificultam um pouco o crescimento econômico a depender da localidade. Aí você vai escolher o que faz mais sentido para você. Aqui você vai escolher o que você quer exemplificar, tá?
avaliar se você vai lembrar isso aqui, né? Porque às vezes você pode tirar e começar, né, falando que a retomada, por exemplo, você poderia começar daqui, ó. A retomada econômica segue lenta na maioria dos países. A China, contudo, já apresenta sinais expressivos de melhora. Então, de repente, você vai tirar o dado e vai usar esse pedação aqui, ó, porque faz mais sentido para você, vai ser mais fácil de você gravar, ó, esse pedaço todo aqui, tá vendo? Então, depende do que você vai ter mais condições aí de memorizar e eu vou te dando sempre algumas opções de composição do seu texto e de argumentação. E sempre deixando muito claro que você pode argumentar de outra maneira e que de uma maneira geral não há prejuízo na nota quando da escolha de um argumento diferente, mas igualmente válido. Se o argumento for igualmente válido, estiver falando de economia, não vai ter problema nenhum. Bom, aí, vamos lá, voltar para o nosso texto, nós vamos para o nosso D2. Então, beleza. O que a gente vai falar agora? Deixa eu pensar no meu mapa de texto aqui, que aí eu vou colar de mim mesma, tá? Aqui a gente estava falando, eu falei um pouco disso aqui, não deu para encaixar isso aqui, ó. Tirei. Então, beleza, vou tentar encaixar agora esse quadro mais para cá. E não tem problema de eu ter falado de empregabilidade, consumo, porque eu já tinha falado isso na introdução também, ó, já estava aqui. Não estava aqui, ó. Na minha introdução, eu já tinha falado de poder de compra, redução do consumo, redução da oferta de emprego. Então, pensando no meu, isso aqui acabou ficando na introdução, tá vendo? Mas só para eu não me desviar muito. O que vem sendo feito, avaliar os resultados e dar exemplo do Brasil, para eu seguir o meu próprio planinho de texto. Por isso que eu estou voltando lá para eu entender como é que eu pensei aqui. Bom, aí nós vamos pensar assim, ó. Vou começar com um conector de finalidade. A fim de estimular a economia, vou falar que diversos países, né, implementaram programas de transferência de renda. Aí eu vou usar o que o Brasil fez, ó. A fim de estimular a economia, diversos países, diversos quais, aí eu vou usar como exemplo o Brasil. Vou exemplificar o Brasil. Até porque aqui, ó, eu já exemplifiquei países da África, exemplifiquei a China, tá vendo? Então, vou usar o Brasil como exemplo, que é o que estava no meu plano de texto, também é o que eu domino. Então, a fim de estimular a economia, diversos países implementaram programas de transferência de renda com foco na assistência a grupos mais vulneráveis. Também foram desenvolvidas ações para garantir empregos e evitar o fechamento de empresas. Então, as ações lá, por exemplo, como aconteceu no Brasil, Pronamp, então a gente vai falar um pouco dessas ações desenvolvidas para garantir empregos, então ações com foco em empresas, né? E evitar o fechamento de empresas. Ações para as populações mais vulneráveis e ações para as empresas. E aí a gente vai desenvolver isso aqui, colocando o que foi feito no Brasil, beleza? Vamos ver se vai caber aqui. Então, no Brasil, o governo federal instituiu, né? Eu vou colocar assim, ó, para amparar desempregados, dá para emagrecer essa letra, autônomos, e famílias com renda mensal inferior a 3 salários mínimos. Eu quero colocar aqui, além das concessões, né? Eu vou tirar essa, vou deixar a suspensão do recolhimento do FGTS, porque a suspensão do contrato de trabalho, ela pode acontecer, né? Só que o governo fez foi o seguinte, ela pode acontecer sem algumas contrapartidas, porque ele subsidiou esse tipo de relação. Então, com a possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS, tá?
Isso aqui é uma medida. Também não posso falar de regulamentação do teletrabalho, porque ele já existia, né, gente? Quando a gente verifica lá, o teletrabalho já está regulamentado desde 2017. O que a gente teve ali foi a possibilidade do teletrabalho ser implementado para uma empresa inteira. Então tem que ter um cuidado com o que a gente escolhe aqui para colocar para não ficar estranho. Então, o governo federal instituiu o auxílio emergencial para amparar desempregados, autônomos e famílias com renda mensal inferior a 3 salários mínimos. Ainda adotou-se no país uma série de medidas, como a possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS e, eu vou colocar assim, ó, diversos grupos. Porque o Pronamp foi para pequenas empresas, mas a gente teve outras linhas. Por exemplo, assim, pessoal do segmento de eventos teve uma concessão de crédito diferente, pessoal de restaurante. Então, cada um ali teve uma coisa diferente. Ainda adotou-se no país uma série de medidas, como a possibilidade de suspensão do recolhimento de FGTS e linhas flexíveis de crédito para diversos grupos profissionais, grupos empresariais. Então, pronto, eu acho que aqui já está bom. A gente ia ter que diminuir para caber isso aqui, ó. Por isso que eu falo que, às vezes, passar limpo faz sentido, porque você já vai notando ali, ó, precisa economizar isso aqui para caber, né? Ajustar. Então, fazer um rascunho, às vezes, vai te permitir ter essa noção. Bom, claro que se você quisesse colocar outras coisas, você poderia, né? Ah, Flávia, eu quero falar da possibilidade de férias coletivas, eu quero explicar o que é o Pronamp. Beleza, mas o problema é que você tem 20 linhas, então provavelmente você não vai conseguir colocar isso. Ah, eu quero falar, por exemplo, desses segmentos de eventos que foram muito prejudicados. Ok, mas vamos ter uma noção ali do que você consegue colocar nesse espaço, tá? Bom, vamos lá, só pensar assim, ó. Minha ideia era conector, a fim de estimular a economia, diversos, vamos tirar aqui, né? Diferentes. A fim de estimular a economia, diversos países implementaram programas de transferência de renda com foco na assistência, para não falar assistência de novo, vamos parar, né? A grupos mais vulneráveis. Também, outro conector, ó, não repeti, tá vendo? Também foram desenvolvidas ações para garantir outra finalidade, né? Empregos e evitar o fechamento de empresas. No Brasil, o governo federal instituiu o auxílio emergencial para amparar desempregados, autônomos e famílias com renda mensal inferior a 3 salários mínimos. Ainda adotou-se no país uma série de medidas, como a possibilidade de suspensão do recolhimento de FGTS e linhas flexíveis de crédito para diferentes grupos empresariais. Então, basicamente, isso aqui, ó, eu falei o que tem sido feito e exemplifiquei com o Brasil. Bom, o que eu vou concluir? Deixa eu só fazer um esquema igual a gente estava fazendo aqui. Fomento a empresas e flexibilização nas leis trabalhistas, tá, gente? Tipo, férias coletivas. Então, em nível global, o que vem sendo feito para estimular a economia? Auxílio, programas de transferência de renda, fomento à empresa e flexibilização nas leis trabalhistas para evitar o desemprego, beleza? Então, basicamente, a gente teria esse cenário para colocar dentro do nosso texto. Aí você pode encaixar da melhor maneira. E aí, na hora de concluir, né, já tipo assim, agora eu tenho que fechar esse texto e quase não cabe nada, o menino já desesperado, mas é isso. Conector. A palavra lá, né, é os desafios. Então, aqui, ó. Ai, Flávia, eu não concordo com essas flexibilizações, eu acho que elas não podem existir. Bom, não apenas no caso do Brasil, mas em outros países, essa flexibilização ela veio acompanhada de contrapartida. Geralmente o governo arcou com uma parte e ela aconteceu para evitar o desemprego. Então, a gente não está falando de uma flexibilização das leis trabalhistas, a gente está falando de uma flexibilização momentânea por conta do período da pandemia, tá? Então, não é a supressão de direitos aqui não, né? É uma flexibilização para garantir. Então, aqui, ó. Os governantes são desafiados a estimular a economia a partir da flexibilização das relações de trabalho.
Não dá para colocar um "tô" lá, né, gente? Da criação de linhas de crédito. Então, aqui, ó, desse modo, para assegurar a reestruturação econômica pós-pandemia, os governantes são desafiados. Eu estou colocando isso aqui, ó, é porque a nossa proposta ela tinha uma perguntinha. Quais os desafios da retomada do crescimento econômico? Passou a vacina, né? A gente está lá agora falando o seguinte, beleza. Para assegurar a reestruturação econômica pós-pandemia, os governantes são desafiados a estimular a economia a partir da flexibilização das relações de trabalho, da criação de linhas de crédito para amparar os segmentos empresariais mais afetados e da assistência aos grupos socialmente fragilizados. Deixa eu só colocar assim, ó, até que... Porque aí é que tá, você não pode tirar esses fomentos todos. Ah, acabou a pandemia, acabou, mas os reflexos da pandemia persistem. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ele tem que prolongar isso aqui, ó. Então, nesse caso, da criação de linhas de crédito para amparar os segmentos empresariais mais afetados e da assistência aos grupos socialmente fragilizados até que a economia se recupere, né? O problema não vai ser resolvido de um dia para a noite. Então, aqui, ó, a permanência de ações com ênfase na reestruturação econômica. Isso aqui dá para diminuir a letra e caber, claro, né? Desse modo, para assegurar a reestruturação econômica pós-pandemia, os governantes são desafiados a estimular a economia. Estou querendo tirar isso aqui, ó. Economia, econômica. Que tem muito, né? Apesar que é o nosso foco, claro, não posso falar de outra coisa, mas deixa eu pensar aqui como é que eu poderia... Eu achei esse período muito grande, ó. Quero melhorá-lo. Tenho. Deixa eu fazer uma coisa aqui que você vai ver que vai dar uma coesão melhor. Para assegurar a reestruturação da economia... Vamos fazer assim, tá? Os governantes são desafiados a estimulá-la. Ponto. Tá vendo? Estimular quem? A economia. Beleza? Isso deve ocorrer, esse estímulo, isso deve ocorrer a partir da flexibilização das relações de trabalho, da criação de linhas de crédito para amparar os segmentos empresariais mais afetados e da assistência aos grupos socialmente fragilizados até que a economia se recupere. Não vou colocar criação porque já criaram, tá? Então, nós vamos colocar assim, ó, da manutenção de linhas de crédito. Então, isso deve ocorrer a partir da flexibilização das relações de trabalho, da manutenção de linhas de crédito para amparar os segmentos empresariais mais afetados e da assistência aos grupos socialmente fragilizados, até que a economia se recupere. Uma vírgulazinha aqui. A permanência de ações com ênfase na reestruturação econômica mostra-se imprescindível para que problemas como a retração do consumo, voltei lá no início do meu texto, tá? E o aumento do desemprego se resolvam. Aqui, ó, só para você ver que estava lá no inicinho do meu texto, ó. Oferta de emprego, redução do consumo, só mudei para retração, beleza? Para fechar o texto bonitinho. No último parágrafo, usei conectores, e aí vocês foram vendo, por exemplo, assim, período muito longo, gente, não é bom. Eu estou vendo aqui um período tamanho do mundo, eu tenho que dar um jeito de diminuir, até para você perceber que é possível, né? Aqui eu tenho conectores também, né? Fiz a retomada. Então, para assegurar, aqui também tem uma finalidade, a reestruturação da economia pós-pandemia, os governantes são desafiados a estimulá-la. Isso deve ocorrer a partir da flexibilização das relações de trabalho,
da manutenção de linhas de crédito para amparar os segmentos empresariais mais afetados e da assistência aos grupos socialmente fragilizados até que a economia se recupere. Beleza. A permanência de ações com ênfase na reestruturação econômica mostra-se imprescindível, retomei isso aqui, né? Na retomada da economia, aqui, ó, tá vendo? A permanência de ações com ênfase na retomada econômica mostra-se imprescindível para que problemas como a retração do consumo e o aumento do desemprego se resolvam. Beleza, fechamos agora o texto. Claro, gente, que todo texto, depois, se eu for ler o texto amanhã, eu já vou querer consertar algumas coisas, mas o que a gente vai entregar na prova é esse, é o que a gente deu conta de produzir em mais ou menos uma hora e pouquinho. Então, sempre, seu foco tem que ser o seguinte, o que eu consigo fazer em uma hora? É isso aqui? É isso que eu tenho que entregar. E olha que a gente ainda foi revisando o texto, mudando alguma coisinha. Seria agora, por exemplo, eu falar assim, vou passar a limpo esse texto, eu vou gastar mais ou menos 10, 15 minutinhos para passar a limpo, fazendo a letra o menor que eu puder, né, para caber todas as informações. Quanto mais informações couberem no seu texto, melhor, não tem opção, né? Não tem jeito. Então, o cenário é desafiador? É. Só não é pior do que o da pandemia e nem do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, é desafiador? É, mas você dá conta. Até porque essas coisas estão na sua mão. Então, você dá conta de resolver isso aí, tá? Pode ter certeza. É um cenário desafiador. Mas como ele está na sua mão, você vai treinar até dar conta de resolver tudo, beleza? Então, terminamos hoje a nossa redação. Já fizemos aí um textão. No caso, aí já viu um texto nem tão grande assim, né? Para servir aí de referência para vocês.